Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua 6ª temporada. A sexualidade é um aspecto fundamental da experiência humana, influenciando e sendo influenciada pela saúde mental. Uma relação saudável com a própria sexualidade pode promover bem-estar emocional, autoestima e conexões interpessoais significativas. Por outro lado, conflitos, tabus ou traumas relacionados à sexualidade podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Compreender e integrar a sexualidade de forma positiva é, portanto, essencial para o equilíbrio psicológico. Sem dúvidas, a abordagem desse tema de maneira aberta e informada pode fortalecer a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas. E para discutir sexualidade e saúde da mente, eu converso neste Papo no Auge com Isabel Marçal e Juliana Vanin. Elas são autoras do livro Sexualidade e Saúde da Mente, um estudo de seus impactos no indivíduo e na sociedade. Isabel é especialista em gestão de projetos sociais, com 20 anos de experiência no setor de impacto social, à frente da gestão de organizações, possui formação em psicologia positiva e facilitação em grupos, atualmente cursa psicanálise e é cofundadora do Instituto Bem do Estar, que promove bem-estar mental por meio do letramento socioemocional e de ações de conscientização, advogando pela redução do estigma em saúde mental. Nossa outra convidada, a Juliana Vanin, é economista formada pela USP, pós-graduada em finanças pelo INSPER e especialista em pesquisa de mercado e inteligência de negócios, com 10 anos de experiência nesta área. Em 2015, fundou a Nós Inteligência, uma consultoria especializada na produção de conteúdo qualificado e personalizado para empresas, projetos e causas. Que prazer imenso ter vocês aqui, para falar sobre um assunto, ou melhor, sobre assuntos super relevantes. Obrigado, de imediato, eu agradeço desde já e já pergunto, a vocês, por que se debruçar sobre sexualidade e saúde mental? O que é o Instituto Bem do Estar? O que é a Nós Inteligência? Bem-vindas, Isabel Marçal e Juliana Vanin. Com a palavra, Isabel Marçal, vamos começar por ordem alfabética. Oi, Saulo. Olá, todo mundo que está escutando a gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre essa pesquisa e sobre essa frente de atuação do Instituto, do qual a gente preza muito, e tem muito orgulho de fazer desde sua fundação, principalmente porque são pesquisas que são feitas totalmente com a nossa expertise, com o trabalho pro bono que a Nós Inteligência faz para a gente, Então, é um orgulho fazer esse investimento, apesar de que a gente gostaria de investimento, mas é realmente um orgulho ter feito tantas pesquisas assim junto da Nós. E o Instituto Bem do Estar, que foi uma pergunta que você fez, é uma organização não governamental que tem aí como missão promover o bem-estar mental por meio, do letramento socioemocional e do advocacy, que é aí, tanto levar informação de qualidade para as pessoas, reduzir o estigma, como também melhorar políticas públicas, tá? E é nesse olhar, de letramento socioemocional e advocacy que existem aí tanto jornadas que a gente leva para mulheres, jovens e população LGBTQIAPN+, onde eles vão aprender a cuidar da sua mente, a identificar emoções, a dar nome a elas, a gerenciá-las,
e também projetos como as pesquisas, que é entender o que as pessoas sabem e interpretam sobre esse ideário do que é saúde mental, né, que não é doença mental. Saúde mental não é igual a doença mental, né? Então, eu acho que é um pouco isso que o Instituto Bem-Estar faz, e a gente tem muito orgulho de, desde 2020, ter a parceria com a Nós Inteligência, que doa toda a sua expertise para fazer projetos junto com a gente. Muito bom. Juliana Vanin, o que é a Nós Inteligência? Uhum. O que essa menina, né, que fez? Essa menina não, né? Essa pessoa, o espírito de menina. Mas o que essa pessoa economista que pós em finanças está falando de sexualidade e saúde da mente, né? Tira ela daí, né? O pessoal está falando. Bom, quando você me apresentou, eu pensei, e agora? O que eu vou falar? Bom, a Nós, ela já tem 10 anos, eu atuei antes disso com educação, sempre na área de inteligência de negócios, um olhar de finanças e de gestão mesmo. E aí, depois de 10 anos atuando nessa área, a Nós surgiu com a ideia de levar um olhar amplo sobre impacto. Então, desde impacto, quando a gente fala no negócio, então a gente presta consultoria para empresas, aquelas que a gente comumente conhece, mas a gente também quer trazer informação de relevância para a discussão social. Então, a gente faz pesquisas de diversas campos. Economia não é só finanças, né? É muito mais que isso. E é a área que eu sempre gostei, sempre busquei trabalhar. Então, a gente faz diversas pesquisas com vários parceiros. O Instituto Bem-Estar é um muito próximo, que a gente já tem um bocado de coisas junto, né, Bel? Feitas juntas. Mas a gente fala a gente tem pesquisas sobre maturidade, sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre transição de carreira. Então, assuntos que a gente acha que precisam ser debatidos, pessoas com deficiência, empregabilidade, precisam ser debatidos pela sociedade, que trazem benefícios gerais, e que muitas vezes, por N motivos que a gente pode conversar em outro momento, não são discutidos, não são levantados, não são debatidos. E por que falar, dessa vez, de sexualidade junto com saúde da mente, saúde mental? A gente já tinha feito pesquisas juntas, né, Bel, sobre, na época, começamos, as primeiras foram durante a pandemia, que a gente, estão públicas também, quem tiver interesse pode entrar no site da Nós, entrar no site do Instituto do Bem-Estar e baixar essas pesquisas. Mas a gente falou sobre isso, como a pandemia estava impactando a nossa vida, como a abertura depois essa nova, né, esse novo mundo pós-pandemia impactou também. E esse assunto sempre nos rodeia. Eu acho que saúde mental é um assunto que está no nosso dia a dia, e a sexualidade impacta, acho que também está na nossa vida, independente da sexualidade de cada um. Mas ela atinge a gente de formas diferentes, dependendo do nosso gênero, da nossa orientação, da nossa... se eu sou branca, se eu sou negra, se eu sou uma pessoa com deficiência, se eu não sou uma pessoa com deficiência. E tudo isso conecta, impacta como que a gente está fisicamente, mas mentalmente também. E mentalmente nunca a gente escuta muito sexualidade e saúde sexual, mas nunca está vinculada com saúde mental. Mas como é isso para o dia a dia das pessoas? Então, com base nesses cutucões de outras pesquisas do Instituto Bem-Estar, de outros assuntos, a gente falou, precisamos falar sobre isso. Muito bom, muito bom. Que bom que vocês estão aqui falando sobre um assunto muito massa. E sobre um livro interessantíssimo, uma pesquisa super interessante. E agora, entrando na próxima pergunta, que é sobre o livro Sexualidade e Saúde da Mente, um estudo de seus impactos no indivíduo e na sociedade, que é fruto, como vocês já relataram, da parceria entre a Nós Inteligência
e a organização não governamental Instituto Bem-do-Estar. Eu quero saber de vocês qual é o real objetivo do livro, o que vocês queriam trazer ao mundo a partir do amplo estudo de vocês, né? Algo inédito no país, uma pesquisa que traz 1.408 entrevistados voluntários. Isabel Marçal. Eu queria muito que a Ju respondesse essa pergunta primeiro, porque esse foi um projeto que nasceu, né, do olhar da nossa inteligência, né, da parceria, como a Ju colocou já de algum tempo conosco, né, então a Ju colocou as pesquisas que fizemos voltadas à saúde mental e à intersecção com a pandemia, e logo depois a gente fez pesquisas voltadas para mulheres, que eram um público-alvo do Bem-do-Estar, porque o Bem-do-Estar tem 3 públicos-alvos: mulheres, jovens e pessoas LGBTQIAPN+. Então eu acho que dentro desse olhar, né, Ju, só fiz esse preâmbulo para te passar a bola, que dentro desse olhar, da gente ter olhado para essas pesquisas e ter feito essa intersecção entre saúde mental e o que as pessoas pensam, né, a nossa inteligência teve a ideia inicial do que seria essa pesquisa e que depois eu posso complementar um pouco com o olhar do Bem-do-Estar, do porquê que a gente topou assim de primeira. Falamos, vamos lá, que essa vai ser uma pesquisa que vai virar livro. Acho que não é tão simples responder essa pergunta, viu, Saulo? Vou te dizer, assim, porque eu acho que por que ela surgiu e o que a gente queria com ela no começo, assim. Que ela não é uma respostinha, queríamos saber, responder essa pergunta, essa hipótese. Acho que depois, nós já tinha, acho que uns 8 anos quando surgiu, mas, assim, vários questionamentos a gente já tinha falado com diversos públicos, mulheres, pessoas com deficiência, questionamentos sobre empregabilidade, e quando a gente pensou em sexualidade, é uma sexualidade além do sexo em si. Sexo é importante, é uma consequência da sexualidade, né? Não sei se o sujeito correto é consequência. Mas quando a gente já nasce menino ou menina. E só pensando nessa pergunta, só nesse ponto, como que isso nos faz pensarmos e aprendermos a nos portar diante do mundo por nos rotularem nesse primeiro momento. Acho que até antes da gente nascer, né, quando a gente já sabe se é um menino, uma menina, e aí como que isso nos faz sermos quem nós somos hoje. Isso depende de de quantos anos a gente tem, muito provavelmente, porque isso depende de uma cultura que está em evolução, mas também depende de onde você nasce, em que família você nasce, quais são como é o seu entorno, que tipo de educação você vai ter, como o mundo está naquele momento, como você vai perceber a sua sexualidade conforme você cresce, vive um adolescente, entra na puberdade, se você é uma pessoa com deficiência ou não, se você é uma pessoa negra, se você envelhece. Então, por exemplo, como uma mulher de 50 anos é percebida pela sua sexualidade, eu não posso comparar com um homem de 50 anos. Uma pessoa com alguma deficiência, eu não posso, as pessoas acham que elas são assexuadas muitas vezes, dependendo. Como que isso faz quando eu nasço, vou dar um exemplo, como uma mulher, assim, como que os brinquedos que eu ganhei influenciaram minhas escolhas, como o jeito que as pessoas me tratavam influenciaram minha escolha, como que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, influenciam as nossas escolhas. E tudo isso impacta muito como a gente se vê no mundo, consequentemente a nossa saúde mental. Então a gente precisa falar disso. A gente não vai fugir de todos os tabus de uma hora para outra, mas eu acho que quanto mais a gente souber dessas influências em nossas vidas, e discutir esses assuntos, e percebermos quanto isso nos influencia, e quanto que os nossos preconceitos podem
influenciar a vida dos outros, a gente caminha como seres humanos. Então, aqui a ideia é mostrar que está relacionado. Quando eu já nasci com esse carimbinho, e tudo que vem acompanhado na minha vida, como que isso me mostra como uma pessoa no mundo. Muito bom. Isabel, quer complementar, Isabel? A fala do... Eu acho que a Ju falou super bem, assim, a vontade mesmo que a gente tinha, né? E a ideia do Instituto é sempre relacionar a saúde mental com qualquer outra agenda que a gente coloque. Porque a saúde mental, então a Ju falou, eu sou economista, o que eu tô, né, falando ali? Bom, para mim a saúde mental tinha que estar na pauta de economia para ontem, né? Então, e é por isso que quando ela falou, né, sim, vamos, fez a proposta, a gente fala sim, vamos, porque a gente tentar entender a saúde mental como algo, né, e a saúde, não só a saúde mental, mas a saúde como um todo, não como doença, e sim como uma agenda transversal às outras agendas, né, a gente vai começar a ter melhorias de saúde, de qualidade de vida, reais e não dependentes ao sistema de saúde convencional, vamos dizer assim, né, que é pautado na doença. Então, eu acho que tem esse lado muito político até de pesquisa, né? E tem também a gente entender, né, e assimilar as compreensões realmente entre sexualidade e saúde da mente, como que elas se entrelaçam, mas como que ela vai além do sexo, né? A sexualidade, isso foi algo que a Ju colocou logo no começo, né? Ela tem N aspectos, né? E o sexo é um deles, né? Que tem que ser, tem e precisa ser olhado, né? E a gente olha muito ali na pesquisa, principalmente pelas questões de orientação sexual, né? Mas também pelo prazer, mas também porque faz parte do olhar de saúde, né? Então, eu acho que a gente conseguir coletar dados, porque quando a gente conversa sobre essas questões, né, dentro de uma sociedade que é pautada pela ciência, né, a gente precisa do quê? De entender que é isso mesmo, é isso que a gente pensa, né? Quando a gente recebe quando a gente nasce, a gente recebe um carimbinho de ser mulher, né, um carimbinho de ser homem, né, e como que isso vai influenciar todas as nossas escolhas, né, puderam ser comprovadas dentro dessas 1.400 pessoas que foram escutadas, né, e das pesquisas em profundidade também, que eu acho que foi um outro trabalho que nos trouxe e nos pôde provocar reflexão e mais debate sobre o assunto de um olhar mais denso e não somente num olhar quantitativo, né? Então, eu acho que a pesquisa, ela vira até livro depois, né, porque a gente vai se embrenhando ali, tendo várias parcerias, por esse sentido, porque a gente faz uma análise imersiva inicial, que é tudo que já falou-se sobre isso, né? Dali a gente faz uma pesquisa quant e uma pesquisa quali, que faz com que a gente possa trazer durante todo esse livro, aí, que são muitas páginas, né, Ju, de reflexões, quebras de paradigmas, reflexões, pontos como que o SUS traz isso, né? A gente é um país que tem aí um combate de IST que é modelo para o mundo. E pouca gente fala sobre isso, né? E para além das ISTs, né? Como que um projeto, né, como o CAPS trabalha a sexualidade, né? E ele tem vieses para a sexualidade muito interessante, né? Como que o mundo pode lidar com o não binarismo, né? Por que a gente, né? Por que a gente ainda pauta a nossa vida inteira pelo binário,
né, que é isso que a gente acabou de falar, né, minha esposa tá grávida, e a gente recebeu muita roupinha de tudo quanto é amiga que já tinha filho, e daí tem gente assim falando, nossa, mas tem roupa de menino, e aí eu falei, nossa, é legal, qual que é a diferença? Elas são mais divertidas, tem dinossauro, aí eles vão adorar dinossauro. Então eu acho que assim, depende muito do referencial, né, então a gente continua vendo isso e replicando, mesmo dentro de um casal homossexual que está tendo uma filha, né? Então eu acho que isso é muito importante e a pesquisa conseguiu ir nesses vieses, né, Ju? A gente teve muito esse cuidado de ter personagens muito diversos para a gente conseguir entender a sexualidade, como a Ju falou. A gente fala muito de homossexuais quando a gente fala de sexualidade, mas a gente fala de pessoas com deficiência, né? Então eu acho que é esse o olhar que a gente quis trazer para a saúde, sexualidade e saúde da mente. Muito legal, muito legal. Veja, e a partir dos dados numéricos e dados simbólicos que vocês, né, tiveram e têm em mãos, a partir das entrevistas e a partir dessa coleta imensa de dados numéricos que vocês também buscaram, eu pergunto a vocês, Isabel Marçal e Juliana Vanin, o que dizem os brasileiros sobre sexo e saúde mental? Estamos transando bem, alimentando positivamente alma e mente? Bel, você primeiro. Vamos lá, eu acho que a pesquisa traz, né, muitos dados que eu acho que são importantes para a gente olhar, né, e eu até peguei aqui alguns que a gente tinha separado para o lançamento, que a gente deu luz, né, para o lançamento do livro, que eu acho muito importante é que 77% dos respondentes, né, dizem que a sexualidade de uma pessoa, ela pode ser afetada pelo ambiente sociocultural e religioso que ela é inserida, né. Então, eu acho que esse é um dado bem interessante. Por quê? Porque a gente acha, muitas vezes, a pessoa, ela nasce de um jeito, é daquele jeito, simplesmente, na sua sexualidade, né? Que é aquilo que eu falei, uma menina, então ela vai gostar disso, ela vai fazer... E não é assim, né? O ambiente, até não é só a pessoa, o ambiente também interfere nessas questões, né? Outro dado que eu acho bem interessante é o dado de 60% de pessoas que têm liberdade sexual, né? Então, isso é bem importante para a gente entender o quê? Que as pessoas estão olhando para si, para além também do ambiente, né? São dados que são até um pouco contrastantes, a gente diria de alguma maneira, mas são complementares. Outro dado que eu também acho bem interessante, mais para o lado, né, vamos dizer, do sexo em si, né, é que a gente conseguiu, e também por um recorte que a gente olhou muito para a diversidade, mas mais de 80% das pessoas colocaram que não é necessário ter penetração para ter sexo. Né, que foi algo que nos surpreendeu, por exemplo. Né, se surpreendeu e mostrou a diversidade da pesquisa, né, e também uma fragilidade, né, porque a gente mostra, e até a Ju falou que era muito importante a gente estar falando disso, né, para outras regiões, sem ser aqui o Sudeste, onde a gente está, o Centro-Rio, São Paulo, principalmente. Então, a gente também acha importante a gente conseguir, em outros momentos, ter esses olhares, né. E agora eu passo a palavra para a Ju, que eu acho que esses três, né, dados foram dados que a gente trabalhou bastante, que são ilustrativos sobre a pesquisa. Eu acho, assim, eu acho que as pessoas estão em busca dessa qualidade da vida sexual e da saúde mental. E eu acho que uma coisa que foi legal da pesquisa, que uma pergunta, aí, trazendo mais um recorte que a Bel fez, a gente perguntou se eles tinham consciência e sabem o que lhe dá prazer no sexo. Acho que tem muito a ver com a sua pergunta, Saulo. E o que é legal, assim, que de certa forma me surpreendeu, é que quando a gente olha o pessoal até 29 anos, 68% diziam que sabiam que dá prazer no sexo.
Só que quando a gente foi para o pessoal acima de 60, o pessoal foi para 90%. Isso é uma autoavaliação, certo? O que quer dizer? O que eu, como pesquisadora, analiso disso? É um aprendizado. A gente aprende o que a gente gosta. A gente aprende o que a gente gosta na vida como um todo. Então, no sexo não pode ser diferente. E isso só vem quando a gente tem liberdade de falar sobre o assunto, a gente tem liberdade sexual, a gente sabe e a gente pode falar sobre isso de uma forma aberta. E quando eu destaquei lá no começo, assim, tô uma economista falando disso, eu acho ótimo, assim, provocar mesmo. Essa é a ideia, eu provocar como a Bel. Até achei ótimo que a Bel trouxe de novo esse assunto, porque foi por provocar, porque a gente tem que falar. A Bel também trouxe que 60% das pessoas, mais ou menos, acreditam que tem liberdade sexual, mas 40% acreditam que não tem. É muita gente. Então, se a gente pensar que se você pegar 10 amigos seus, 4 acreditam que não tem. Os outros 6 acham que tem. Mas será que eles têm mesmo? Ou eles têm diante do contexto social que eles estão ali? A gente não disse o que é liberdade sexual. A gente não afirmou o que é liberdade sexual. E aí, quando muita gente pensa, o que é liberdade sexual? É cair transando com todo mundo? É fazer, sabe? Não é isso. É fazer o que você quer fazer, o que você tem vontade de fazer, poder falar sobre o assunto com naturalidade. Então, eu acho que a gente tem um caminho, a gente está no caminho, mas não desista, que o pessoal acima de 60, está quase lá. Então, se você é um caminho, acho que é essa a dica que eu daria. Então, no carnaval, aproveite com segurança, com responsabilidade, mas faça, sim, aproveite, e assim que cada dia as coisas melhoram, se você tiver liberdade para conversar, para discutir, para dizer sim, para dizer não, e aceitar os nãos que a vida também dá. Mas Muito massa. A fala de vocês é super importante, a pesquisa de vocês é importantíssima, porque desnuda, fazendo aqui trocadilhos, né? Desnuda, né? Algo que a gente ainda tem muito tabu. Eu lembro que, né, e aí trazendo um pouco da minha experiência, a minha mãe é nascida no interior de Pernambuco, então assim, muito, muito, né, religiosa, como a Isabel traz, né? A gente não falava sobre isso em casa, a gente não discutia, né? Quando eu tinha beijo na televisão, ela mandava a gente ir dormir, sabe? Então, são coisas assim que, pelo menos lá em casa, a minha geração, em casa especificamente, a gente não discutia. E eu sei que em muitas outras casas também não havia essa discussão, como ainda hoje não há. Como ainda hoje não há, mesmo numa geração mais nova, tá? E sobre estigmas, eu queria perguntar a vocês, tá? Por que a falta de apoio social e a presença do estigma em torno da sexualidade podem contribuir para problemas de saúde mental e vice-versa? Aliás, quais estigmas sociais são esses que fazem com que a discussão sobre sexo e sexualidade ainda seja tabu? Eu vou trazer um pouco de depoimento agora, que eu acho que é legal, assim. E aí, não é um depoimento de uma pessoa, mas um conjunto de histórias que vem na minha cabeça, que eu acho que até é mais legal. E um ponto legal, já trazendo nisso, no nosso site, no cantinho onde tem a página, a gente tem vários depoimentos, assim, que podem ser ouvidos, e assim, é muito emocionante escutar esses depoimentos. Então, sugiro, quem tiver interesse depois e não conseguir ler o livro por completo, escute essas leituras de depoimentos que são muito enriquecedoras e nos tocam a entender, a nos colocar no lugar do outra pessoa. Mas, assim, quando uma pessoa trans nunca viu, não sabe, não conhece ninguém trans próxima dela, isso que eu digo próxima é assim, nunca viu uma pessoa na televisão, nunca viu um político, nunca viu uma cantora, nunca viu ninguém, e ela percebe que ela é diferente, e ela não tem uma referência, como que ela... É até difícil saber como que ela se questiona. Ela está errada. Ela não consegue. Ela está errada no sentido que eu estou dizendo, assim, né? Vamos pra gente não... Ela se vê como uma pessoa errada. Ela não consegue se entender. Ela não consegue nem chegar para fazer uma pergunta. Quando a gente desconhece, a gente não consegue nem
perguntar sobre aquilo, pesquisar sobre aquilo, ir atrás de informação. Então, assim, quando a gente não tem referência sobre sexualidade, orientação, possibilidade de não binarismo e tudo que a gente discute e outras questões, a gente não consegue nos entender. Então, esses estereótipos de que é errado, que não existe, ou que não é fora do normal, isso faz com que a pessoa ela não consiga nem se entender e se colocar diante do mundo para questionar se isso realmente é errado, para se posicionar, para tomar as decisões de como que ela vai se portar diante a vida nesse contexto. Eu estou falando de decisões não só sobre a sexualidade, mas o que eu vou ser, como eu vou crescer, como eu vou seguir-me profissionalmente. E aí a gente acaba vendo o quanto por exemplo, travesti e outras trans e outras pessoas acabam indo por profissões e indo para mundos de sexualização porque não tem escolha, porque são colocados na marginalidade do mundo. Então, como esses estigmas prejudicam, foi uma escolha esse caminho? Ou foi a única referência que eu tinha quando pessoas trans, travestis, não heteronormativos, vamos dizer assim. Então, se eu não tenho referência, se essas pessoas são estigmatizadas, eu não consigo ter um olhar sobre mim de uma forma positiva e que eu consiga... E eu tô falando, assim, do olhar mais estereotipado, vamos dizer assim, das coisas, assim. Eu acho que isso está em todo o momento. Isso acontece desde uma menina que não conhece nenhuma pessoa, nunca vi, que olha para o nosso parlamento, para os nossos deputados, e olha, tem 3 mulheres para não sei quantos homens, estou dando um número assim, mas que sabe que na cidadezinha dela quem manda são os homens. Então, assim, o que eu vou ser? Que tipo de escolha eu posso ter? Eu me limito a esse olhar. Então, quando a gente olha e a gente não tem referência, a gente aprende que a gente pode ser aquilo. E a gente pode ser quem a gente quiser. Isabel, que estigmas são esses, Isabel, que fazem com que sexualidade ainda seja tabu em pleno século XXI, hein? E só para você ter uma ideia, as outras nossas pesquisas, né, elas eram menores, e elas chegaram em muitos meios de comunicação. A gente teve, nós fomos abraçados, né, pela mídia de uma maneira muito forte, principalmente a relacionada à pandemia, mas mesmo as duas relacionadas às mulheres, né? Quando a gente uniu duas questões com um tabu enorme, né, que é a sexualidade e a saúde mental, nós não tivemos a mesma aderência, nós não tivemos a mesma capilaridade, né? Nós tivemos e eu acho que isso é muito importante, que eu quero dizer sobre a resposta do estigma, né, e do preconceito, que são coisas diferentes, são construções sociais diferentes, né? A gente coloca estigma e preconceito na mesma caixinha, mas elas não estão na mesma caixinha, né? O preconceito, ele é decorrente do estigma colocado, e estigma é aquelas coisas que a gente não sabe descrever, né? Que é tipo mercado, sociedade, a gente não pega, né? No mercado, a gente não pega na sociedade, a gente não pega nessas questões, né? E como a gente não pega no estigma, o preconceito, a gente tem aí um monte de exemplos do que é preconceito, né? Que eu acho que vai um pouco mais na linha do que a Ju colocou, né? E o estigma, ele vem de uma maneira tão grande que quando nós colocamos sexualidade e saúde da mente, normalmente o que a gente recebeu, quais foram os maiores apoios que recebemos? Dos movimentos LGBTQIAPN+, né? Então, o que as pessoas acharam que íamos falar é população LGBTQIAPN+,
versus saúde da mente, versus doença. Até mesmo porque no imaginário social é isso que a gente tem, né? Até muito pouco tempo atrás, a gente chamava de homossexualismo, né? E o ismo, ele é um sufixo de doença, né? E aí foi trocado para homossexualidade. A mesma coisa, transexualidade, né? Então fica fácil da gente entender o porquê que essas pessoas marginalizadas, né, esses grupos minoritários, tenham esta questão. Mas também é muito discutido dentro da pesquisa, né, o olhar do binarismo, do feminino e do masculino, né? E quais são esses estereótipos? Então, é muito mais difícil uma vida de uma mulher lésbica, né? Porque ela tem dois preconceitos. Imagina, então, uma mulher lésbica da periferia e negra e ainda com algum tipo de deficiência física. Né? Tem todas as barreiras. Então, a gente coloca e tenta olhar muito para esses vieses, né? Mas o estigma, ele também está no que a gente fala de sexo, por exemplo, o homem precisa ter uma performance maior do que as mulheres. Tem uma pergunta que ainda coloca que 40% das pessoas ainda acham que o homem tem mais prazer do que as mulheres, né? Então, esse é um olhar, eu acho que a pesquisa, ela vem tentar trazer, e a ideia da Ju, gente, ouçam os depoimentos, porque realmente a gente vai entender um pouco mais a questão do estigma, né? Então, um menino, né, que ele tem ali, ele é pressionado para ter uma performance sexual X numa determinada idade, às vezes muito precocemente, será que ele não vai ter uma questão de saúde mental, uma ansiedade, desenvolver uma ansiedade, porque ele às vezes não quer? Às vezes ele é forçado pelo pai para ir perder sua virgindade, né, com mulheres que são pagas para isso, e ele também não quer isso, né? Então, gente, por que é tão, né, você me perguntou a questão de interligar as doenças mentais a questões de saúde mental, a questões de sexualidade, é por isso, né? E a mesma coisa que a gente tem tabus sexuais contribuindo para doenças que não sejam somente mentais. A gente, um dos nossos psicólogos e sexólogos que contribuiu para o estudo, ele contou algo numa live que a gente fez especialmente para falar sobre a juventude dentro desse recorte, que existem pais muito religiosos que não deixam a higiene íntima, né, desse adolescente ser feita, porque senão ele vai estar provocando uma masturbação. Isso em pleno século XXI. Então, esse adolescente, esse pré-adolescente, essa criança, já teve problemas de higiene, né, no seu órgão genital, doenças provindas da não higiene, né? Então, quando a gente está falando dos estigmas, a gente está muito ligada ainda em sexo como pagão. Eu acho que eu resumiria, você trouxe isso no começo, eu não usaria isso para resumir em outro momento, mas pegando a sua deixa dentro desse momento aqui, eu acho que o maior estigma é a gente ainda resumir o sexo como pagão, né, e a saúde mental como loucura e fragilidade. Só para eu acho que mais do que o sexo, acho que é o prazer como pagão. Só assim, é que o sexo, entendeu? Então, sexo para ter filhos, ok. Sexo quando é por prazer e te traz coisas positivas, aí ele é pecado. Então, se a mulher tem prazer sexual, e se ela busca esse prazer de uma forma mais perceptível, assim, se você fala sobre isso, não pode. Então,
Se o homem tem prazer em coisas diferentes da masculinidade como ele é ensinado, está errado. E aí vem tudo que a gente está falando aqui de sexualidade. E isso gera uma culpa. Consequentemente, vai para a nossa saúde física, consequentemente, porque se eu faço sexo para ter filhos, eu não vou me cuidar, eu vou ter outros problemas reprodutivos e tal, mas também para a minha saúde da mente. Então, consequentemente, tudo que não é daquele binarismo, né, que a gente conhece, que é para isso, tudo está errado. E assim, não só se eu vou ter um parceiro, se eu tenho mais de um parceiro, a gente falou sobre o formato de relacionamento também, então a gente falou sobre N coisas. A Bel trouxe muito bem a questão dos homens, porque a gente tem essa escola, a gente recentemente tem surgido muito essa escola do que é ser homem, né, na sociedade, assim, e como que tem vários, não vou entrar no assunto em detalhes, mas tem saído muita coisa aqui recentemente, como que a gente educa os meninos para que entrem nessa escola do masculino, mas a gente precisa quebrar isso por todos os outros e por eles também. As mulheres sofrem mais, mas a gente tem os estigmas todos em volta desse binarismo que está centrado nesse mundo dominado até então pelos homens. A palavra, julgo eu, é desconstrução. Desconstrução, reeducação. É difícil, né? Mas não é impossível. Temos um trabalho longo pela frente e é por isso que vocês estão aqui também para ajudar a gente nessa caminhada, né? E agradeço a vocês por isso. Para a gente fechar esse belo bate-papo aqui, eu queria ouvir de vocês, na visão de vocês, e a partir dos dados e falas coletadas por vocês no livro Sexualidade e Saúde da Mente, um estudo de seus impactos no indivíduo e na sociedade, como a gente pode usufruir da nossa sexualidade sem neuras, sem culpas, sem tabus, de forma salutar. Isabel Marçal, Juliana Vanin. Eu vou começar porque eu acho que o meu é mais curtinho, acho que a Bel vai ter mais propriedade para falar sobre esse assunto. Mas assim, eu como olhando para o meu lado da nós, eu acho que a gente só consegue desfrutar das coisas melhor quando a gente sabe e a gente conhece, pesquisa, entende, ou já ouviu falar sobre o assunto para a gente saber se a gente quer saber mais ou não, se a gente precisa entender mais, se a gente tem para quem perguntar, com quem que eu vou falar. Então, desde assim, de não pesquisar coisas banais na internet, sabe, conversar com o amiguinho aqui, que vai te dar uma informação errada, procurar pessoas que saibam sobre o assunto. Então, o que eu acho que faz com que a gente possa exercer nossa sexualidade de uma forma mais saudável, com todos os olhares, e a nossa saúde mental também. Buscar informação de qualidade. Mas às vezes não é fácil. Então a gente, como sociedade, tem que parar de colocar só a responsabilidade no outro e trazer informação, divulgar informação, para que a gente possa dizer, agora busque, pesquise, converse as coisas do seu interesse. Mas a gente não está nesse caminho ainda, a gente ainda precisa educar. E as pessoas perguntarem, falarem sobre o assunto, não ter vergonha de falar. É o que a gente pode fazer nesse momento. Eu acho que a Bel pode contribuir até mais, mas eu acho... E é isso que eu acredito para outras coisas também, por isso que eu acho que o podcast aqui é muito legal. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que vou complementar muito pouco, porque eu acho que você falou tudo, né? O Instituto tem à frente, né, de conscientizar, de levar letramento socioemocional, porque a gente acredita nisso, né? A gente acredita que é através da educação, da troca de informação segura, de ter ambientes seguros para se trocar. Então, a gente percebeu o quanto foi importante a pesquisa, o quanto as pessoas que foram analisadas, né, mais profundamente queriam estar ali,
gostaram de estar ali, gostaram de dividir, né? Então, eu acho que isso que a Ju traz é essencial, e eu complementaria com algo que eu acho que é o fim um pouco disso, mas é o autoconhecimento, né? A gente precisa entender o que a gente gosta, né? Não existe padrão na vida, não existe receita de bolo para ser feliz, para a gente gostar de algo, né? E o Instituto Bem-Estar tem uma frase que eu acho que é muito importante aqui, cabe para eu fechar minha fala, né, do como que a gente vai usufruir da nossa sexualidade e entendendo sexualidade como identidade, né, como que a gente vai ter formas salutares de entender a gente, né. Então, a felicidade, o Bem-Estar fala que felicidade é uma habilidade. E a partir do momento que ela é uma habilidade, a gente precisa praticar, né? Então, vamos praticar o que a gente é, né? Vamos praticar todo dia o que a gente sente, para que possa, assim, a gente entender que tem menos culpa, que tem menos tabu, né? E tem mais gozo, aí trazendo não o gozo da sexualidade, mas o gozo da psicanálise, e que a gente consiga, né, ter isso mais tempo, por momentos maiores dentro da nossa vida. O gozo da vida, infelizmente a gente chega ao fim desse Papo no Auge de hoje. Eu conversei com Isabel Marçal, do Instituto Bem-Estar, e com Juliana Vanin, da Nós Inteligência, na pauta Sexualidade e Saúde Mental. Eu adorei conversar com vocês, obrigado, que papo massa, obrigado de coração por estarem aqui falando sobre o livro, a pesquisa de vocês. E por falar nisso, quem quiser encontrar o livro de vocês e trocar ideias, como fazer, muito obrigado, tá? Bom, o livro está na página da Nós, então é www.nosinteligência.com.br /sexualidade e saúde da mente. Ou pode entrar direto no site da Nós, que é esse começo, nosinteligência.com.br, estudos e pesquisas, e lá pode baixar. No site do Instituto Bem-Estar também tem link. Você quer falar, Bel? Então, também tem, né, no site do Instituto, você consegue acessar o livro, que é www.bemdoestar.org, e lembre-se, é bem do estar, que é a importância de se estar. E lá também tem muito conteúdo sobre saúde mental, conteúdo de qualidade, sobre como que a gente cuida da nossa mente no dia a dia. Então vai dar uma espiada lá também. E Saulo, muitíssimo obrigada por essa oportunidade, por a gente estar levando essa informação para mais pessoas, que o Papo no Auge tem aí muitos e muitos mais auges esse ano de audiência. Bom, deixa eu agradecer também antes de encerrar. Também quero agradecer, assim, como a gente conversou, fiquei muito feliz de estar aqui, eu e Bel, né, Bel? Faz bom por nós. Gente, o livro é muito extenso, a gente falou aqui alguns recortes, então, muito pouquinha coisa. Então, quem tiver interesse, baixa o livro e entre em contato com a gente também, se tiver dúvida, se achar que pode acrescentar alguma coisa. A gente está super aberta, né, Bel? E agradecer você, Saulo, pelo convite, assim, super especial, e conte com a gente para outras oportunidades que aparecerem. Foi um prazer imenso, assim, obrigada mesmo. Vocês são super bem-vindas, eu que agradeço pela presença de vocês. Estando nós todos felizes, nós emanamos boas energias, boas vibrações. Lembrando que é Nós Inteligência com Z, né? Nós Inteligência com Z. E a gente vai colocar também aqui na descrição desse episódio o link pro livro de vocês nas suas respectivas páginas, tá bom? Isabel Marçal, obrigado, sucesso ainda mais para você. Juliana Vanin, sucesso ainda mais para você, obrigado, e tenho certeza que muitas outras boas pesquisas virão a partir dos institutos potentes de vocês. Obrigado, tá? Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga
nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.